Olá pessoal, eu sou o professor Juliano Prim, professor da disciplina de Comunicação Visual para a Web. Nós estamos nesse momento na aula 2, a aula que tem o título Projeto Gráfico Design. Vamos ao material didático e vamos ver os objetivos dessa aula. Nós temos ali o primeiro objetivo: reconhecer e interpretar elementos de uma identidade visual, identificar a aplicabilidade de diferentes tipografias e distinguir elementos gráficos. Então, falaremos dos seguintes assuntos: identidade visual, né? Cada empresa tem a sua marca, a sua identidade visual. Falaremos sobre as cores, sobre as tipografias, ou seja, sobre as fontes e tipos utilizados, e sobre os gráficos. O primeiro item, ali na página 24 do material didático de vocês, é sobre identidade visual. Ou seja, é da mesma forma que um documento, ela possui então uma característica, uma identidade, né? Um tipo de conceito. Existe também então a questão logomarca, que o objetivo é identificar uma determinada empresa, um tipo de produto. O objetivo de cada empresa, ou desenvolvimento de um site através de logomarcas e através também da necessidade das empresas, é criar então uma identidade visual. O objetivo então que se tenha uma logomarca de identificar ela ao produto da empresa, a cara da empresa, as características daquela empresa. Por isso existem várias empresas hoje em dia que possuem a sua característica. A própria marca já identifica a sua identidade visual, que é o caso aqui, a gente cita algumas: TIM, Fiat, Ipiranga, Nike, né? Colocou aquela marca, já sabe-se que está identificando produtos daquela determinada empresa. Item 1.1, cor. Diz assim, ó: as cores são elementos de identificação, né? E elas podem trazer duas características. Podem fazer com que seus usuários fujam do site, e elas podem fazer também com que os seus usuários se agradem do site, né? Tem alguns sites aqui que diz o seguinte, ó: verifique nesses dois sites possibilidades de combinação de cores. Então tem um aqui que a gente pode estar identificando, que é o primeiro link. Dependendo onde você vai clicando, você pode ter uma combinação de cores, né? Uma combinação de cores que você pode estar colocando no site. A gente vai ver um pouquinho mais adiante que cada cor tem a sua característica em específico. O objetivo do site ele vai estar bem identificado com a cor utilizada também nesse site, né? Então tem dois sites que vocês podem estar testando e podem estar entrando e para ver essa possibilidade de combinação de cores. É uma convenção, isso aqui não é uma regra, é uma convenção. Diz assim, ó: preto, muito mórbido, para ser usado como pano de fundo na internet. Mas é válido de acordo com a ideia que será transmitida. De certa maneira, representa requinte, né? Se combinado com outras cores. Aí tem alguns exemplos de cores, assim, ó: pastéis, né? Mas ainda assim é muito pesado. Então o preto é uma cor que precisa ser muito bem trabalhada quando se for utilizar na web com outras cores, para que você não tenha, né, essa impressão de site muito pesado, né? O branco, uma cor básica, suaviza o layout e combina muito bem com cores claras, né? Ou também, no caso ali, cores escuras. Ideal para plano de fundo. O vermelho transmite cor, vida, inovação, chama a atenção para o tema. Então ela dá um foco no tema, uma cor forte. O azul passa seriedade, confiança, mostra também ali que ela consegue expressar a questão de tecnologia, por isso existem muitos sites voltados para a tecnologia que tem muito azul, né? Cor pastel, olha só, cores delicadas, ideal para sites femininos, culinária, né? E site também que fala sobre antiguidades, então é uma cor pastel. Laranja mostra jovialidade, positividade, vida, muito bom para sites de crianças, sites teen e lazer, né? Assim também como os dois outros aqui, ó, amarelo e o rosa, tá? Olha que interessante aqui o verde, ó,
Ideal para sites de saúde, medicina e natureza. Então por isso eu disse para vocês, quando a gente desenvolve um site, a gente precisa fazer o briefing inicialmente, que faz parte da aula 1 que eu expliquei para vocês, porque depois você vai poder construir o mapa do teu site e quando você fizer o wireframe, você já vai ter identificação de cores que você vai estar podendo utilizar neste site. Você vai começar a já pensar quais cores ele poderia ter. E quando a gente fala de cor, a gente está falando em duas maneiras, as aditivas e as subtrativas. Então quando a gente fala em aditiva, a gente está falando das cores RGB. R, red, vermelho, B de blue, azul e G, green, verde. Quando elas se misturam entre si, né, como elas são aditivas, de adicionar, ou seja, elas podem chegar ao branco, à cor branca, quando as três se misturam. Certo? E elas podem chegar a outras cores também, como o amarelo, né, o próprio roxo aqui, o azul claro, né, por haver essa mistura. E elas são cores que a gente pode combinar através, quando a gente fala de RGB, a gente pode pensar em questão de luz, luminosidade, porque são as cores voltadas para sites. Quando a gente fala RGB, então, elas são representadas por números hexadecimais, né? E também o objetivo dela é para construção de websites. Trata-se de RGB. Já o CMYK, como a gente fala, características CMYK, elas são subtrativas. Então, quando elas se unem, elas podem chegar ao preto, ao contrário do RGB. Tá? Então, Y significa yellow. Esse C vem do magenta, ou seja, de cores que puxam do tom, ciano, que puxam o tom azul. O M de magenta, que puxa os tons de rosa até o vermelho. Né? E elas são cores que são utilizadas para impressões. Então as máquinas de gráficas, elas utilizam esse tipo de cor para que possa então imprimir os seus trabalhos. Então aqui diz assim, ó, cores subtrativas, cian, magenta e yellow. Tá? Agora quando fala em CMYK, o K, né, é o próprio preto. Então quando diz assim que a soma nos dá o preto. Tá? A soma dá o preto. Por isso que quando elas se unem, elas chegam ao preto. Um pouquinho mais abaixo diz assim, ó, que elas são utilizadas em impressões, como livros, revistas, cartazes, etc. Tá? Aqui tem uma representação de cores RGB e CMYK. Vocês podem ver nesse próprio site que eu utilizei antes, quando a gente clica numa determinada cor, ele mostra também aqui já o padrão RGB. E aqui nós temos uma identificação, ó, RGB 0000 preto. CMYK, como todos estão com 100, como se fosse 100%, ele chega ao preto também. Branco, FFR, ou seja, em hexadecimal, RGB, a soma vai chegar ao branco, e a soma, ou seja, no caso aqui ele vai estar todos com 0, vai chegar ao branco também, ao contrário de todos estarem com 100. 0 é o mínimo, 100 é o máximo do CMYK. Tá? E é assim que a gente consegue definir a diferença entre RGB e o CMYK. Qual é a utilização de cada uma delas? Próxima, tipografia. Então, quando a gente fala em tipografia, a gente está ligando fontes. Né? Fontes. As fontes, elas podem ter um tipo de utilização para cada área em determinado do site. Se é um título, se é um logotipo, se é um corpo do texto. Então, para você determinar a fonte, você precisa saber aonde que ela vai ser utilizada nesse teu site.
Aí existe um site aqui também, dois, que falam a respeito de fontes interessantes. Vocês podem estar entrando nesses dois sites aqui, tá? E eu vou estar explicando para vocês as principais famílias ali de fontes. Existem ali as serifadas, são fontes que possuem arestas, então tem exemplos de algumas ali, a Times New Roman, Georgia, Courier New. E normalmente elas são utilizadas para impressão, tá? Mas elas não são utilizadas para corpo de texto web, pelo fato de ter essas arestas, né? Depois a gente vai ver essas arestas ali nessas fontes. No caso de títulos ou textos de tamanhos grandes, oferecem elegância. Então, ela não é utilizada para corpo de texto na web, mas ela pode ser utilizada para títulos com tamanhos maiores, né? As não serifadas, ou seja, não possuem arestas, tem algumas ali, Arial, Tahoma, Verdana. Elas são as mais adequadas para a leitura online, então, utilizadas para corpo de texto. As cursivas são fontes que apresentam um estilo manuscrito, né? E fantasy, tem um exemplo ali, Comic Sans, são as utilizadas normalmente para desenvolver logotipos. Elas têm estilos ideais para logotipos. Nós temos aqui um exemplo onde diz assim, ó, podemos observar que os números 1 e 2 são serifadas, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. 1 e 2, serifadas. Pelo fato de vocês poderem ver essas arestas aqui, ó. Essas arestas nas fontes. Então as chamadas serifadas. E as 6 e 7, vocês já encontram que elas não possuem as arestas. Podem notar que não possuem arestas, as 6 e a 7. Então não são, no caso aqui ele chama como as não serifadas, né? Tá aí, ó. O que mais? A 3 e a 4 são semisserifadas. Então tem elementos de serifa, mas não não são totalmente dessa forma, ou seja, não são totalmente serifadas. Por isso chamam-se semisserifadas. 3 e 4. Aqui, ó. Podem ver que alguns locais ela possui e alguns não. 3 e 4. Ó, no caso da 4, praticamente ela não tem serifa, mas ela tem na 3. Tá? Então, serifas são, aqui fica bem claro, ó, são as arestas, como a letra T tem aqui, ó, o M, o I, o D, o B, né, são as arestas. E 4 e 5, no caso aqui, está comentando também a 4, por ser um script, né? Ela possui ali um manuscrito, até o número 5 aqui, mostra um dos logos do Simpson, né? Ele é escrito manuscrito. Ó, ele tem uma simbologia como se fosse escrito de forma manual. Então por isso utilizado ali bastante para logomarcas. Nós temos aqui também o 9 e o 10, que são fontes utilizadas também para logotipos. Então é interessante a gente saber e entender um pouco das fontes, porque é delas que a gente vai estar extraindo para a utilização dos sites. E aí que a gente vai deixar um site agradável ou não, pelo fato de termos fontes de formas que cada uma segue a sua característica própria. Cada uma fica no seu lugar de forma própria. Aqui na página 28 nós temos os gráficos, ou seja, nem só de textos vivem os sites. Então, os gráficos eles podem mostrar diversos conteúdos através de imagens. Como também existe o botão de impressão, né, o botão fechar, com uma porta, uma casinha mostrando para voltar para a página principal, né? Uma porta ali para indicar que vai estar fechando, né? Ícones de áudio, vídeo, tá? Existe aqui o Guest Talk, né? Existe ali um ramo da psicologia que corresponde ou que compreende, né,
a teoria da percepção visual. Diz o seguinte, alguns deles podem parecer óbvios, mas muita gente esquece, portanto seguem alguns deles. O que é importante? A questão quando a gente desenvolve imagens. Você precisa analisar a questão proximidade. A proximidade está ligada à família de assuntos. Então, quando existem assuntos iguais ou parecidos, eles fazem parte da mesma família, então você vai aproximar esses ícones de imagem. Quando eles estiverem ligados a assuntos diferentes, você não vai estar deixando eles próximos, sim separá-los. Então isso está ligando a questão proximidade. Alinhamento. Alinhamento está ligado à distribuição. Como que você vai estar alinhando essas imagens, esses ícones que envolvem imagens? Será que eles devem estar logicamente alinhados em um mesmo local? Ou será que você vai estar alinhando ele de forma horizontal? Ou seja, ele diz assim, para alguns estudiosos devemos criar uma malha com uma matriz para distribuir logicamente o conteúdo. Então você pode estar distribuindo através de uma matriz. Agora muitos usuários e desenvolvedores também, eles gostam da utilização de forma horizontal para menus, por exemplo, ou de forma vertical para os próprios menus. Normalmente não se deixa espalhado, normalmente utiliza-se as famílias de forma horizontal e vertical. A questão da repetição, diz assim, a repetição faz com que você referencie rapidamente algo da mesma família. Aí tem um exemplo ali. Se temos um ícone para fotos, uma máquina digital, você vai repetir sempre aquela mesma máquina digital. Toda vez que o usuário vê aquela máquina digital, ele vai saber que ele vai estar relacionando uma página só de fotos. Se você fizer um ícone de um binóculo, por exemplo, ele vai estar relacionando sites de pesquisa. Então sempre procura fazer essa repetição, utilizar a mesma repetição aqui para as diversas páginas, para que o usuário tenha uma navegabilidade boa. A questão de proporção ela está ligada muito à imagem com o próprio link. Você precisa criar imagens sempre do mesmo tamanho. Então quando você for fazer essa máquina digital, dizendo que ali tem um link de foto, faça ela sempre do mesmo tamanho. E também os links sempre do mesmo tamanho de fonte, para estar indicando ali a questão de proporção. A proporção, sempre o tamanho ligado ali aos pixels, que eu já expliquei para vocês. Por isso ele diz assim, portanto, tamanhos de áreas, fontes, imagem, etc., são sim uma forma de identificar famílias. Olha que interessante aqui, a gente vai para as páginas da Globo.com e aqui vocês podem identificar diversas famílias. Primeiro, o 0 está indicando o local onde fica o nome do site, globoesporte.com. Então aqui ele está identificando através da cor do verde. Vocês podem ver que o verde ele está em todo o local do site, inclusive aqui em cima no link, indicando que o esporte vem da cor verde. O 1 sempre vai estar ligado à página de pesquisa. O 2 ele está ligando aqui ao conteúdo dos links, das famílias de links secundários. O 3 é como se fosse aqui a navegação principal, onde tem uma página de notícia, hoje outra é só esporte. O 4, o conteúdo principal. E o 5, o conteúdo secundário. Nós podemos ver aqui no próximo que o 3 está ligado novamente aqui ao mesmo menu de link, menu principal, mas agora é o vermelho. Então vejam que aqui o 0 ele está com G1, ou seja, está ligado a notícias. Mas o restante ele continua nas mesmas localidades. Porém a cor aqui ela foi predominante para se saber aonde
o usuário encontrava-se, né? Ou seja, em qual página, em qual característica que ele se encontrava. Porém, as imagens elas estão da mesma forma, do mesmo tamanho que em globo.com, né? Os ícones com tamanhos idênticos. A cara da página é a mesma, porém as cores indicam características diferentes. Para resumir, diz o seguinte, ó, vamos analisar os pontos enumerados nas imagens. 0, a logomarca na página está na mesma área, ou seja, que eu comentei com vocês, o item 0, sempre na mesma área. A busca está exatamente no mesmo formato e posição em todas as páginas. 2, o menu interno sofre pequenas alterações, né? Na página de notícias se torna complicado criar muitos níveis de diferenciação. Então, por isso que tem aqui, ó. Essa aqui é a página do menu interno. O item 2. 3. A barra principal de navegação é horizontal e padrão, que eu falei para vocês, né? Aquela barra de navegação. Vamos voltar aqui. Barra de navegação 3. Ou a gente pode chamar também de navegação principal. 4. O conteúdo encontra-se na mesma posição e com as mesmas dimensões. O conteúdo sofre alterações, mas o formato não. Então, por mais que o conteúdo ele sofra alterações com relação a notícias e esportes e outras páginas, porém, o formato dele é o mesmo, né? A área do plantão, ou como a gente pode chamar, desde a aula 1 vocês aprenderam como conteúdo secundário, aqui diz assim, ó, a área do plantão segue a mesma estrutura e posicionamento e se adapta à cor de cada área. Então, a cada característica de cor, seja esporte, notícia, ela vai se adequar a cada área. Para a gente fazer uma síntese dessa aula, a gente falou sobre a questão de identificação visual, a identidade visual no início. Falamos também da questão importante, né, muito importante das características gráficas, onde envolve desde cores, né, imagens, e aí a gente fala de cores desde o RGB, que é utilizado para a web, como também o CMYK, né, utilizado para impressões gráficas. O CMYK é interessante porque quando a gente utiliza, por exemplo, um programa tipo o Fireworks e a gente desenvolve um logotipo, esse logotipo, se você for exportar ele para a web, você vai exportar ele do tipo RGB, por exemplo, né? Você vai deixar ele com um formato RGB, que você sabe que a utilização dele vai ser para a web. E se você for exportar ele do tipo com a necessidade de impressão, seja num cartaz, num material didático, você vai então colocar ele no formato CMYK, ok? A gente viu no final também a questão de tipografias, né? Ou seja, as fontes serifadas ou não, né? Utilizadas para logotipos ou não. E agora a gente vai lá para o Web Ensino. Vamos dar uma olhada lá no Web Ensino, onde referencia a aula 2. Vocês têm também no material didático de vocês impresso um exercício para vocês poderem estar desenvolvendo. Esse exercício é muito importante que vocês respondam. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao exercício, peçam ao monitor de vocês para auxiliar, ou mesmo entrem no Tira Dúvidas e utilizem ele para que os professores da disciplina possam auxiliar vocês também, ou mesmo participam no chat. O chat vai auxiliar vocês bastante com relação a essas dúvidas. E aqui fala a respeito das cores, né, o mundo das cores, positivo e negativo, né, ou seja, ela mostra inteligência, comunicação, confiança, eficiência, seriedade, né, e a questão do negativo, frieza, frivolidade, ausência de emoções, aquela questão das cores que eu estava falando para vocês, desde o preto até, aqui ele mostra algumas a mais até, né, castanho, cinza, então tem uma série delas para vocês poderem, inclusive, entrar em sites
e dar uma olhada ali o significado de cada uma delas, ok? Isso está lá no Web Ensino, na aula 2. Continuando aqui, a gente tem algumas cores e daí também um código delas, para que vocês possam estar utilizando na própria web, né? Quando vocês forem desenvolver páginas para a web. No próximo slide a gente fala de tipografia, automaticamente já ligado à tipografia, né, que é a questão das serifadas ou não. Vocês podem ver que Google, ela é serifada quando tem as arestas, e ela já está ligado também a uma identidade visual, né? Coloca-se Google, já sabe a questão da marca, Garoto, Sadia, Bombril e assim por diante, né? Tem uma série ali de marcas, própria Microsoft. Fala também da questão tipografia original, as adaptações, né, também utilizadas para marcas. E cada uma entra dentro de um tipo de fonte. A gente está vendo um item bastante interessante aqui, ó, que fala a respeito de imagem, né? E quando a gente fala em imagem, a gente trata de duas questões bem interessantes: raster e vetorial. Então, tudo que é raster, quando a gente fala assim, ó, imagem raster, é uma imagem que normalmente ela é escaneada ou ela é tirada numa foto. Ela é raster, uma imagem raster. E já uma imagem vetorial é quando ela é criada através de um programa gráfico. Por exemplo, um objeto criado num programa, seja ele o CorelDRAW, por exemplo, Fireworks. Você está criando diversas linhas e essas linhas são matematicamente calculadas. Por isso, então, a gente chama de vetorial, porque possui vetor, né? Esse vetor, ou seja, são as linhas calculadas que vão estar chegando ao objetivo final, que é uma imagem do tipo vetorial. Aí tem um exercício para vocês também desenvolverem aqui. Qualquer dúvida, entrem no Web Ensino, entrem no Tira Dúvida, que a gente pode estar auxiliando vocês para responder as dúvidas, ok? Também participem dos chats. Obrigado, pessoal, e dessa forma a gente finaliza então a nossa segunda aula. Obrigado.